Boa noite, professora Soraya. Me chamo Diego Ferreira Pinto, sou graduando do curso de Ciência da Computação da Universidade Carioca do Rio de Janeiro, do Rio Comprido. Eu vim falar sobre a atividade supervisionada da senhora, trabalhar sobre alguns temas. Meu grupo é composto apenas por mim e os temas são esses daqui: registros, vetor de registro, arquivos e fluxos, manipulação de arquivos sequencial e aleatório. Bem, vou dar uma explicação bem breve sobre esse tema e e não vou me estender muito porque esse tema não é tão grande, sobre estruturas, né? Vamos lá. Basicamente existem dois tipos de modo da gente declarar estruturas. Eu já deixei esse exemplo pronto para ganhar tempo. Quais são as duas formas de se declarar? O struct, aluno, que é uma das formas, uma forma mais, vamos dizer assim, menos bonita, né, de se declarar. É uma forma mais grosseira de se declarar. E também temos o typedef. O typedef é uma forma mais, como posso dizer, mais bonita, né, mais chamativa visualmente falando. E registros nada mais são que estruturas de determinados tipos. Por exemplo, como posso ser mais claro, aqui eu falei sobre aluno, né? Como a senhora pode ver, struct aluno e tipo aluno aqui, né? E esse tipo, ele possui dois campos, a gente chama de campos aqui, né? Em Java a gente chama de propriedade, mas dois tipos de campos ali, que são nome e nota. Então aluno, a estrutura aluno vai ter um nome e vai ter uma nota. Esse registro nada mais são que são coleções de informações sobre determinadas coisas. Por exemplo, o aluno tem um nome, tem uma nota, tem idade, tem matrícula, tem data de nascimento, filiação, etc, etc, etc. E a estrutura vem normalmente para isso, para criar algum tipo, para que a gente não precise fazer toda essa criação. Acredito que veio do registro o conceito de objetos, né? Que parece muito, pelo menos. Pois bem, como é que a gente simplesmente declara uma estrutura? A gente pega, faz a chamada struct e o nome que a gente quer dar a essa estrutura, que é uma coisa padrão, é uma palavra reservada da linguagem, né? E passa isso entre parâmetros, sem muitos mistérios, e aqui a gente declara e diz o que vai ter, né, dentro dessa estrutura. E a outra forma é o typedef, que também não é diferente. A gente só simplesmente acrescenta uma palavrinha aqui ao final, que vai ser o tipo da chamada, né, desse aluno, que vai ser do tipo TP aluno. Então essa estrutura, quando eu for chamada, como é chamado, por exemplo, a estrutura inteiro, tipo, né, inteiro, eu vou fazer assim, não, qual é o número, por exemplo, nota aqui, ó, um exemplo aqui, nota, né? Tá pedindo para o usuário aqui passar uma nota. Que tipo esse nota é? Pô, nota é do tipo float. Então, ao invés de eu simplesmente pegar e escrever float, eu vou botar aqui, agora a nota vai ser do tipo, sei lá, XPTO. Como é que eu faço? Boto typedef float XPTO. Entendeu? Faço uma declaração assim. Pois bem, o typedef ele serve para renomear algum tipo de estrutura já criada, ou mesmo criar um novo tipo como struct. Tudo bem, vamos lá, então vamos ser mais breve. A gente, passado isso, feito a instanciação aqui, a criação desses tipos de registros aqui, a gente simplesmente vai para o método main e faz a chamada desse tipo. Como é que a gente faz a chamada para o struct, né? O struct é feito da seguinte forma: eu falo struct, qual é o nome do registro que a gente criou aqui, eu vou dar um nome a um novo objeto que vai ser criado a partir desse registro, ou um novo registro criado a partir dessa estrutura, né? E assim eu faço a chamada a essa estrutura. Feita a chamada, o que eu faço? Para que eu possa acessar
os campos dessa estrutura, eu necessariamente faço a utilização do ponto, assim como no Java, né? Java é assim, quando a gente vai acessar alguma propriedade, a gente faz o uso do ponto. Então a gente faz a utilização do ponto para acessar certo dado do registro. Então a gente faz a chamada do registro que a gente acabou de criar, ponto, o campo que a gente quer acessar. Como aqui no caso eu estou pedindo para o usuário digitar o nome, eu estou acessando o campo nome. E mais abaixo eu faço acesso simplesmente à nota. Então eu boto a chamada do registro A1 ponto nota, que é o campo que a gente quer acessar. Pois bem, vamos ver se funcionou. E aqui eu só faço a exibição em tela do que eu acabei de recuperar do usuário. Vamos ver se funcionou. Aluno Diego Ferreira, nota 8.7. Foi. Então é isso. É dessa forma que a gente faz a chamada. Agora, e o typedef? Como é que funciona? O typedef nada mais é do que a gente fazer da seguinte forma. A gente não declarou aqui que o tipo dessa estrutura vai ser TP aluno? Então, o typedef é assim, ó. TP aluno. Aluno. Vamos chamar ele de A1. E aqui a gente vai comentar só para não dar erro. Então, TP aluno A1. A1 vai ser do tipo do registro de TP aluno. Que vai ser o que? Vai ser um registro com um nome, que vai ser um char, e uma nota, que vai ser um float. Vamos ver se foi. Aqui, ó. Diego Ferreira, nota, sei lá, 8.9. Então, é isso. Não vou me estender muito, porque tem outros assuntos maiores. Vou falar agora, daqui a pouquinho, vou dar só uma breve pausa para falar sobre vetor de registros. E daqui a pouquinho eu volto. Bem, voltando agora para falar sobre a mesma coisa, muito parecido, sobre agora vetor de registros. E, bem, é isso. O vetor de registro nada mais é que a mesma coisa que a gente fez no exercício passado, né? No exercício anterior, que falava sobre os alunos, por exemplo, e tudo mais. Só que, como nos vetores, a gente faz um acréscimo de algumas coisas. Por exemplo, aqui eu fiz a modificação de A1 para alunos, né? E fiz um acrescento de 3. Estou dizendo aqui simplesmente que, nessa linha eu estou dizendo que alunos, a minha variável alunos do tipo TP aluno, vão ter 3 posições. Vão existir 3 tipos de aluno ali. E é isso, é simples assim. Eu simplesmente falo, aqui vão ser 3 tipos de aluno. Eu criei 3 registros do tipo aluno e eu faço a utilização deles assim. Para fazer o acesso a eles, eu criei 2 for, um para fazer a captura das informações e outro simplesmente para fazer a apresentação dessas informações. Tudo bem. Para eu poder acessar a posição que eu quero do aluno, né? Aqui, o que eu faço? Faço o seguinte, eu digo que alunos na posição I, no campo nome, vai receber isso daqui. Então, esse daqui é para saber qual aluno qual é o aluno daquele momento, né? E esse daqui serve para saber qual é o campo que eu quero acessar. Então, qual aluno que eu quero, qual campo que eu quero. E aqui, qual aluno que eu quero, qual campo que eu quero. Aqui eu quis acessar o nome e aqui eu quero acessar a nota. Bem, vamos fazer um teste aqui para não se estender muito. F11. Vamos lá, digite o nome do aluno. Diego. Diego recebeu 9. Digite o nome do aluno. Lá, recebeu, sei lá, 8. Outro aluno, XPTO, recebeu 42. Então, aluno Diego, cadê? Aqui. Aluno Diego recebeu 9. Aluno Blá recebeu 8. E o aluno XPTO recebeu 42. Então, dessa forma, acrescendo esse número 3 aqui ao final do tipo da variável que a gente quer, a gente cria
acaba criando um registro, né? Como se fosse um armário, um armário vertical de arquivos que a gente tem ali, alguns registros que a gente tem. Então é uma matriz, né? A gente cria uma matrizinha sobre esse tipo de aluno. Bem, é isso. Acho que estrutura já acabou, não tem mais o que falar. Por ter o tempo muito corrido, eu tenho que ser o mais breve possível. E é isso. Agora eu vou dar uma pausa para poder falar sobre arquivos e fluxos. Bem, voltando agora a falar sobre arquivos, né? Arquivos e fluxos. E esse arquivos é uma coisa bem interessante e bem importante quando a gente faz uma associação sobre bancos de dados, né? Bancos de dados em rede, hierárquico e tudo mais, que esses arquivos eles ficavam em arquivos textos, né? E a linguagem C ela aborda e trabalha com dois tipos de arquivos: arquivos textos e arquivos binários. Arquivos binários são aqueles arquivos zeros e uns gigantescos que dificilmente são entendidos, e os arquivos textos são arquivos de puro texto, da tabela ASCII, né, que a gente acaba trabalhando, é a mais usual, como se fosse um bloco de notas da vida. Os arquivos eles têm três características bem marcantes, né? A primeira é que eles são permanentes, então tudo que a gente faz ou acaba fazendo dentro de um programa, as informações não mais se perdem, né? As informações vão ficar contidas ali e a gente consegue recuperá-las em um futuro que a gente queira. Segundo é que eles possuem dispositivos de entrada e saída de padrões, né? São os chamados strings, e a gente consegue fazer manipulações de erro nisso daí, conter erros, etc. E o terceiro são os buffers, que é onde a gente manipula o arquivo na memória principal para que a gente possa, a partir desse buffer, fazer certa coisa ou gravar certa informação, como se fosse mais ou menos assim. Eu fiz um quadrinho que é mais ou menos assim. O arquivo, quando a gente cria esse arquivo, ele fica armazenado na memória secundária, e a partir da necessidade do programador ou do usuário que vir a fazer a utilização desse programa, esse arquivo ele é recuperado ou ele é aberto, né? E uma parte dele é aberta na memória principal, que é aqui, que é onde ele vai ser manipulado, onde vai ficar o buffer, de que a gente vai posteriormente fazer a descarga no arquivo principal. Bem, e feitas essas alterações que a gente queira, né? Seja acrescento de algo, ou por exemplo, se a gente fala sobre banco de dados, acrescento de uma tupla. Então, feitas essas alterações, o que acontece? Tudo que a gente fez a alteração aqui, ele descarrega para cá, para o arquivo principal. Esse daqui depende de algumas funções, né, que você tem. Algumas funções que só fazem a descarga, mas deixam o arquivo aberto, e outras que descarregam e deixam e fecham, né? Bem, vamos lá. Para a gente declarar um arquivo é muito simples. A gente utiliza essa palavra reservada da linguagem, file, com tudo maiúsculo. E a gente, para acessar esse arquivo, a gente necessariamente precisa de um ponteiro. Eu criei um ponteiro aqui chamado arc, porque eu quis, e vou trabalhar com ele assim. Para a gente abrir um arquivo, aqui já está criado, o arquivo já foi feito, certo? Já foi começado, a dado o pontapé inicial. Para a gente abrir um arquivo, o que a gente faz? A gente utiliza essa função aqui, ó, file open, né? Que vem de file open, abrir arquivo. E nessa função a gente passa dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o nome do arquivo que a gente quer abrir, e o segundo parâmetro é um parâmetro de como vai ser o módulo de acesso desse arquivo. Se a gente vai fazer só leitura, se a gente vai fazer um acréscimo, se a gente vai fazer uma escrita. Eu fiz um quadrinho aqui que é muito legal, que funciona da seguinte forma: se nós fizermos se o módulo de acesso que a gente tiver for por um R e o arquivo existir, então não há erro e a gente só faz leitura.
Se for no modo escrita, então tudo que o arquivo, se o arquivo já existir, ele ou é criado ou é eliminado. Se ele existir, ele é eliminado. Se não existir, ele é criado. E a gente só pode fazer a escrita. A gente tem a permissão de escrita, né? O R+, o que ele faz? Se o arquivo existir, eu posso tanto escrever quanto ler. Com o W+, eu faço a mesma coisa do W. Se o arquivo existir, eu elimino. Se não existir, eu crio. E eu posso tanto ler quanto criar. O A, eu simplesmente faço acrescentos a esse arquivo. E posso fazer a escrita. Como a escrita, o acrescento é um módulo de escrita, então é só escrita. E sem perder o arquivo. O arquivo vai manter os dados lá, só que esse arquivo deve existir e sem perder o arquivo, tá, sem perder as informações. E o A+, além de fazer o que o A já fazia, ele tem o acréscimo da leitura. Tudo bem. Por exemplo, nesse quadrinho aqui, cadê esse? Eu estou utilizando o R. Então o R, se não existir, ele tem que dar um erro. Por exemplo, a minha pasta principal é essa daqui, teste C, né? E eu vou fazer o seguinte coisa. Eu estou pedindo para esse algoritmo para ele abrir o arquivo teste no modo leitura. Só que, como pode ver aqui, não tem esse arquivo. Então, se eu executar isso aqui, necessariamente deverá aparecer a mensagem erro na abertura do arquivo. Então, vamos lá, vamos fazer um teste. Erro na abertura do arquivo, porque o arquivo não existe, né? Agora, se a gente fizesse da seguinte forma, ao invés do R, a gente usasse o W, que é o de escrita. Arquivo aberto. Então, vamos ver se foi criado de verdade? Tá aqui, ó, meu arquivo, não tem nada, não passei nada para ele ainda. E então é isso. Os módulos de acesso a arquivos são isso. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre como se grava nele, né? Bem, fizemos uma rápida pausa só para eu acrescentar algumas coisas aqui no código. E vamos lá. Então a gente parou aqui e o arquivo não tinha nada, certo? Agora a gente começa a utilizar um pouco das funções que você passa pra gente, né? Uma dessas funções de escrita em arquivo é a função filePut. Dentre elas ainda possuem fprintf, tem a fscanf, que eu vou falar mais ou menos como elas funcionam. Vou fazer um exemplo bem rápido aqui. Beleza, vamos lá. O que essa função faz? Essa função, nada mais, essa aqui é uma função de cópia, né? A gente copia esse arquivo, essa string para esse arquivo texto aqui. Essa variável texto aqui. E o que ela faz? Ela grava no arquivo que a gente criou o texto que eu digitar aqui. Por exemplo, teste, né? Então eu posso fazer o seguinte, ó, deixa eu abrir de novo aqui, pra vocês verem, não tem nada, teste, fechei, e vou executar. Executou, pedi para escrever teste na tela aqui, nada demais. Feito isso, deixa eu fechar, eu vou abrir de novo para ver se foi, e tá aí, foi escrito. Agora eu vou fazer um teste com o fprintf. Deixa eu apagar isso aqui rapidinho. Vamos lá, fprintf digite meu nome é esse fprintf, o que ele vai fazer? Ele vai escrever no arquivo direto, vai escrever meu nome é alguma coisa. Por exemplo, eu vou colocar aqui agora uma função para que o usuário digite alguma coisa para mim, né? Para que eu possa também gravar nesse arquivo, nesse arquivo texto que eu estou criando.
Para isso eu vou fazer o uso do teste. Então eu não vou jogar o fprintf agora. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar um scanf aqui. Então eu vou fazer o uso da função do scanf. Bem, eu vou fazer uma leitura comum, que é usual quando a gente não se faz com arquivos, né? Em arquivo. Vou fazer a leitura aqui da variável texto. Opa. Texto. Então, o que eu vou fazer com essa variável? Eu vou pegar o valor passado por essa variável e vou passar de volta simplesmente para o meu arquivo, que vai ser assim: fprintf texto. Claro que, lembrando que arquivo aqui antes, porque sem isso daqui vai dar erro, ele não vai saber onde gravar. Tudo bem, vamos lá então, vamos fazer um teste. Nessa etapa eu estou aqui nesse scanf. Como eu não pedi para ele não escrever nada na tela, né, que seria o standard out, que seria o vídeo, então ele não entende. Ele entende que, vou escrever no arquivo. Então, quando a gente acabou de executar isso, quando a gente digitar o nosso nome aqui e for abrir o arquivo, subitamente vai estar lá, meu nome é alguma coisa. Então vamos lá, meu nome é Diego Ferreira. Ok, ele finalizou. Vamos fechar aqui, só para ver se vai ir. Teste. Como a gente utilizou aqui o scanf, a gente tem que se atentar a uma coisa. O scanf, sempre quando a gente dá um espaço, ele finaliza ali. Então, para a gente fazer a modificação disso daqui, por exemplo, a gente teria que fazer da seguinte forma: ao invés de scanf, eu deveria colocar aqui um puts, um get, aqui, get texto, e qual o texto que a gente quer, e a gente posteriormente passar. Agora vamos ver se vai. Quero saber qual é. Diego Ferreira, meu nome, né? Fechar, abrir o arquivo, Diego Ferreira. Tem que tomar cuidado com essas associações, a gente acaba esquecendo, né? E foi o que aconteceu agora. Bem, é isso sobre arquivos e fluxos. Falar agora um pouquinho sobre acesso de manipulação de arquivo.